Apocalipse 18. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com elas se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuam-lhe como também ela retribui, e paguem-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. O quanto a si mesma glorificou e viveu em luxúria. Deem a ela em igual medida tormento e pranto, porque ela pensa assim: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, vão chorar e se lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio, e conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem: Ai, ai de você, grande cidade Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. E por causa dela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel, de madeira cara, de bronze, de ferro, de mármore e canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, vinho, azeite, boa farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carruagens, de escravos e até almas humanas. Eles dizem: o fruto que tanto lhe apeteceu se afastou de você, e para você se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, ficarão de longe, com medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: Ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todos os pilotos, e todos aqueles que viajam pelo mar, e marinheiros, e os que ganham a vida no mar, ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram
todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua riqueza, porque em uma só hora foi devastada. Alegrem-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. Então, um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: assim, com ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores, de flautas e de trombeta. Em você nunca mais se achará arte nenhum de qualquer arte que seja, e nunca jamais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações, e nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. O capítulo 18 de Apocalipse difere do capítulo 17, porque enquanto o capítulo 17 fala da Babilônia religiosa, fala de uma cidade, ali na Babilônia religiosa fala de Jerusalém, que vai estar debaixo da corrupção do anticristo religiosa. Aqui em Apocalipse 18 fala da corrupção comercial, é a Babilônia comercial. Nós já vemos agora, no princípio das dores, que a igreja tem se tornado cada dia mais materialista. Eu fico muito à vontade para falar, porque quem está ouvindo o livro de Apocalipse tem que estar preparado para ouvir a verdade. Então a igreja, ela não é mais medida pela unção, mas pelo poder, pela influência, pela ostentação. Quem tem um prédio mais bonito, quem tem a mega igreja, e isso é medido com muito mais intensidade do que ali a palavra verdadeira é pregada, ali tem o evangelho verdadeiro, ali tem muitas vidas se convertendo. Então, a Babilônia comercial, ela afeta a igreja sim, porque no início o Senhor diz para a igreja de Laodiceia, que diz: eu tenho tudo. Laodiceia era um lugar muito rico, como nós falamos no capítulo 3. Era um local que não só a cidade era rica, mas a igreja era rica. E a igreja rica ficou acomodada e não buscava a presença de Deus, porque ela achava que ela tinha tudo. Mas o Senhor disse: não, você é pobre, miserável, cega e nua. Por isso que aqui em Apocalipse 18 há um aviso para a igreja. Um aviso para a igreja que não só daqueles que estarão durante a grande tribulação, que estarão se convertendo, mas um aviso à igreja corrompida durante a grande tribulação, mas a igreja hoje, saia dela, povo meu. Saia como? Fisicamente falando? Não, saia desse sistema. Volte à simplicidade, volte à humildade, volte ao evangelho puro você. Então, aqui há um chamado de Deus, senão você vai viver os flagelos dela. Essa Babilônia comercial, ela tem a sua sede. Assim como a Babilônia religiosa tem a sua sede em Jerusalém, a Babilônia comercial, ela tem, ao que tudo indica aqui, é Nova York, é os Estados Unidos, a nação onde tanto comércio acontece. Deus não está tratando exatamente com a nação, mas Ele está falando, olha, a capital da Babilônia comercial é os Estados Unidos. Nós temos visto que os Estados Unidos, com o passar do tempo, as igrejas, e nós importamos isso dos Estados Unidos, as igrejas, elas foram ficando cada dia mais materialistas. Então aqui é um chamado: volte à simplicidade, voltem a serem espirituais. Haverá juízo sobre a Babilônia religiosa, haverá juízo sobre a Babilônia comercial no tempo da grande tribulação, mas agora no tempo do princípio das dores também. Jesus, ele disse que seria um tempo de muito engano, mas ele iria fazer o seu julgamento
porque em Mateus 7:21 ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então aqui fala da destruição no único dia. E foi assim com todas as nações que se achavam e eram tremendamente importantes e ricas. O Egito, em um único dia, perdeu todo o seu exército. O Egito, durante 10 pragas, ficou arruinado. E aquela nação era intocável. A Assíria, que ninguém combatia, ninguém podia deter, Deus destruiu. Cadê o poder da Assíria? Do dia para a noite, em um único dia, foi destruído. A gente vê aquela destruição que um único anjo matou 185 mil na época do rei Ezequias e de Isaías. Nós podemos continuar vendo o juízo de Deus, indo um pouquinho mais para trás e vendo o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, uma noite antes, perseverava na maldade, mas no dia seguinte ela estava toda destruída. Então, quando o juízo de Deus vem, literalmente é num único dia. E esse fato, ele é repetido por várias vezes. Ai, ai, você que foi destruído numa única hora. Que o seu coração fique firme no Senhor, saia, povo meu, da Babilônia. Esse é o chamado de Deus em Apocalipse capítulo 18.